Queremos que você abra a sua Bíblia e para você fazê-lo, Daniel capítulo 5. Pode ir aí por gentileza, ou acessar aí no seu celular, no seu iPod. Daniel 5. Nós vamos ler o texto aí. Os irmãos permaneçam assentados. Verso 1 a 9 eu vou ler. Depois mantenham suas Bíblias abertas, como fizemos domingo passado. Vamos acompanhar aí algumas reflexões desse episódio. Na vida de um outro rei já na Babilônia, o mesmo profeta Daniel. Mas o rei aqui já não é Nabucodonosor, é Belsazzar, seu filho. Capítulo 5, verso de 1 a 9, livro do profeta Daniel. A palavra de Deus vai nos dizer: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura das paredes do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, dará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazzar, mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Que Deus nos dê graça na reflexão que fazemos, irmãos, a sua palavra, dando continuidade às nossas reflexões nesse livro, do profeta Daniel. A festa foi organizada e corre de vento em popa. Uma grande festa regada a muito vinho, que Belsazzar, agora imperador da Babilônia, do grande império da Babilônia, organiza especialmente para os 1000 homens mais poderosos, mais fortes do seu governo, do seu reinado. É certo que o Império Medo-Persa vem avançando e vem conquistando terras. Provavelmente estava já em batalhas com os babilônicos. Belsazzar deve ter recebido alguma notícia boa lá dos campos, do início das batalhas, e resolve celebrar, festejar. Uma celebração precipitada, regada a vinho, regada a idolatria, regada a muita prostituição, lascívia, concubinas, mulheres, relacionamentos sexuais indevidos, ilícitos. A festa corre os dias, corre as noites, bêbado, embriagado, já alterado pelo vinho, a bebida forte, resolve pedir dos utensílios do templo que vinham de Jerusalém. Realizado pela conquista de Nabucodonosor, seu pai, que semana passada nós meditamos, viveu um período que nós chamamos de uma conversão muito genuína, muito própria. Recebeu de Deus uma lição, recebeu de Deus uma oportunidade e abraçou
de maneira que o reinado de Nabucodonosor seguiu com tranquilidade e paz até o fim dos seus dias. Babilônia é mesmo um grande império. Belsazar tinha razão para celebrar, se não fosse os riscos que vinham por aí, festa adentro. Alguns chamam esta festa de a festa da morte, porque vai culminar na morte de Belsazar, rei imperador babilônico. Os irmãos podem preservar a Bíblia aberta, que nós vamos mencionar algumas coisas mais que acontecem, mas parte do texto que nós lemos, já vimos algo de especial. A festa vai correr, os utensílios do templo vão vir, e a mão de Deus vai se manifestar, trazendo uma mensagem. Nós dizemos semana passada aqui que Deus sempre começa a coisa com um diálogo, né? Ele é paciente, Ele quer dialogar, Ele quer conversar, Ele quer explicar, Ele quer mostrar o caminho. E aqui então Ele abre um diálogo com uma escrita na parede, que tira a alegria da festa, que faz tremer o coração do rei, que faz com que os seus joelhos batem uns nos outros, que o temor, que a insegurança invade o contexto de toda a festa que vinha acontecendo aí. E algumas lições que eu quero lembrar, olhando para esse tema, brincando com o sagrado. Ele mandou buscar utensílios do templo, reservados para o culto a Deus, junto aos judeus. Deus tem, irmãos, sempre o propósito de tornar algumas coisas santas, coisas e pessoas. É propósito de Deus, é assim que Ele faz, é assim que Ele fez. Desde que Ele começou a organizar um povo, e a organizar um culto, e a organizar junto aos judeus um tempo de adoração, de busca por Ele. Deus nos torna santos, e Ele escolhe algumas pessoas e coisas para um propósito especial. Pessoas que são ungidas, rei, como Davi foi ungido rei, e se assentou no trono de Israel, num propósito especial, foi ungido para ser rei de Israel. Sacerdotes eram ungidos pela orientação de Deus, pelo querer de Deus, para gerar um vínculo entre o povo e o Senhor, nas ofertas que eram apresentadas no templo. Um templo foi erguido e foi consagrado por Salomão. 2 Crônicas, capítulo 2, ele vai fazer a oração de consagração do templo. Vai dizer que ali estaria o nome de Deus, e a presença de Deus, e aquele local era separado para a adoração, para o culto. E ele vai mencionar algumas coisas que faziam parte do uso no culto, utensílios próprios do templo, para os rituais, para os sacrifícios, para a adoração, para a confissão de pecados, para a manifestação da gratidão, do reconhecimento do poder, dos feitos de Deus. Esses utensílios eram de ouro, eram de prata, e quando Nabucodonosor saqueou a cidade de Jerusalém, nos dias que Daniel era ainda garoto, levou não apenas os nossos cidadãos judeus, mas levou também utensílios sagrados do templo. Ele não os usou, ele os guardou. Eram utensílios de ouro, e como todo saqueador leva todas as preciosidades, mas Nabucodonosor teve mais zelo, teve mais temor pela religião dos judeus e pelo Deus de Israel, e ele os guardou, bem guardado. Deus zela muito pelas coisas que Ele santifica, que Ele separa, que Ele chama, ou que Ele coloca como um propósito separado, singular, especial. E a Bíblia está repleta de exemplos assim. Nós mesmos somos chamados santos, um povo seu, exclusivo do Senhor, chamados à santidade porque o nosso Deus é santo. Nós somos pecadores, somos falhos, mas como somos separados por Deus do mundo, como somos chamados de Deus do reino das trevas para o reino maravilhoso do seu amor, da sua luz, Deus nos considera santos, separados para o louvor, para a honra, para a glória do seu nome, para a realização dos seus propósitos, para um serviço
de proclamação do seu reino, de sustento da fé, de vivência da fé, de proclamação do Evangelho, de defesa do Evangelho. Então, por isso Deus nos considera santos, não porque nós deixamos de pecar, mas porque Ele nos chama num propósito especial. Somos filhos, somos servos de Deus, representamos o nome de Deus, levamos no nosso nome o nome do nosso Senhor. Somos uma partícula do reino de Deus que anda pela terra, que representa o seu reino, que chama o povo à santificação, que anuncia que Jesus é o Messias prometido, que o sangue vertido na cruz purifica pecados. Somos santos, santos de Deus no mundo. É assim que somos conhecidos, nós, irmãos. Porque temos um propósito, porque Deus nos chamou, porque Deus separa algumas pessoas e coisas para o seu serviço e para o seu culto. O templo, o povo, as pessoas, o sacerdote, as vestes, o altar e os utensílios. Tudo é dedicado ao Senhor, para a glória de Deus. E Deus requer zelo, né, por aquilo que é dele, por aquilo que ele faz, pelos propósitos que ele estabelece, pela ordem, pelo mandamento, pela lei que ele estipula, que ele determina aos seus. Então Beltzazar, ele vai pedir das coisas separadas para o Senhor, para usar na sua festinha. Vai tomar dos utensílios separados ao culto, para que vinho seja bebido na embriaguez do seu povo, e usado por concubinas e prostitutas, e homens e mulheres que se envolvem na festa com toda sorte de maldade, de perversidade, de vulgaridade, nos seus relacionamentos sexuais ilícitos, impróprios. As coisas de Deus são tratadas como banais, são tratadas como coisas comuns. Os utensílios, o que Deus separou, o que Deus determinou propósito, são usados com outro propósito. O que era para ser santo, começa a participar de uma festa carnal, mundana, podre, suja, pecaminosa. Então Beltzazar faz isso porque ele não despreza apenas os utensílios, nem os judeus, mas ele despreza o próprio Deus, sua grandeza, seu poder, sua santidade. Ele não leva em conta a soberania de Deus sobre os reis, o que seu pai tinha aprendido a duras penas, lançado lá nos campos, comendo pasto com as ovelhas, com os bois, com os carneiros, mas que ergueu os olhos aos céus e reconheceu que não há rei na terra senão pela permissão do Senhor, e que mesmo que este rei erga um grande império, como Nabucodonosor ergueu, o maior império de todos, há um Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, acima dele e acima de todos e de tudo. Daniel vai chegar a lembrar essa verdade ao coração de Beltzazar, quando ele é chamado para dizer: olha, você sabe o que aconteceu com seu pai, você conhece a história, que reconheceu que há um Deus acima de todos os reis da terra, um Senhor dos senhores, que se dobrou diante dele, que se prostrou e que o adorou, e que o serviu, e que submeteu o seu reino à soberania do Deus de Israel, o Deus que criou tudo, e que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Verso 22 desse mesmo capítulo 5 que nós iniciamos a ler. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque Deus separa coisas e pessoas, e as considera santas no propósito para o qual Ele as designou, as elegeu, estipulou, chamou, determinou. E nós não podemos tratar com desprezo as coisas de Deus. Somos vasos do Senhor, feitos e preparados pelas mãos do Senhor. Ele nos quebra, Ele nos aperfeiçoa, Ele faz vaso novo. Nós lembramos disso também na história do capítulo 4. Então nós temos que tratar com seriedade
Por exemplo, os sacramentos. Nós participamos aqui da ceia, participamos do batismo. É comum nos nossos cultos. São sacramentos, ordenanças determinadas pelo Senhor Jesus. E nós temos que saber que Deus separou essa prática na vida da igreja como a manifestação da sua graça, como a oportunidade da preservação da santidade. Temos que examinar a nós mesmos e comer do pão e beber do cálice. Temos que avaliar a nossa fé, considerar os nossos caminhos, buscar perdão de Deus em razão das nossas falhas, pecados, iniquidades, e comer do pão e beber do cálice e receber do perdão de Deus, da graça de Deus. Temos que proclamar uma fé em Cristo, que nos compromete com o Evangelho, com a igreja, com a vida de Cristo, com o reino de Deus, e saber que Deus há de nos pedir conta de cada um dos nossos votos. Às vezes, essas práticas são tão comuns, são tão corriqueiras, se tornam tão perto e tão presentes na nossa vida, que nós participamos como nos assentamos à nossa mesa para comer um pão e para tomar um copo de vinho ou de suco. Se torna uma praxe só. Um momento a mais da liturgia, e eu não considero no meu coração as verdades que são reveladas, e eu não participo dos sacramentos com a honra que deveria participar. E Paulo chega a orientar aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, de que é por isso que há muitos enfermos e muitos que dormem na sua fé, porque não consideram o sacramento que Deus, em Cristo, e por meio de Cristo, determinou à igreja, como um meio de graça. Participamos mecanicamente. Participamos porque nos foi servido. Comemos do pão, bebemos do cálice, dizemos amém para o batismo, e saímos dos portões do templo, e às vezes nos esquecemos de tudo aquilo que envolve esses sacramentos na nossa vida, na vida da igreja, no comprometimento de Deus, especialmente naquilo que Ele requer, né, aplicá-los à vida da sua igreja. Então precisamos verificar se às vezes nós não estamos tratando o sagrado com uma certa banalização, né, um certo comum. Uma outra coisa, irmãos, não vai, Ju, nem para frente, nem para trás. Espera um pouco aí. Uma outra coisa, irmãos, que nós verificamos é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais sagrado. Aliás, é o único livro sagrado de verdade. É a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática. É onde Deus se manifesta o seu querer, a sua vontade. O ser humano e o arraial da fé também tem banalizado muito a Bíblia. Tem usado da Escritura até para fortalecer pensamentos, princípios pessoais. Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente gostaria, a maneira como a gente gostaria de levar a vida, de exercer as funções da nossa vida. Nós vamos na Escritura e nós vamos buscar um texto lá que possa, quem sabe, fundamentar aquilo que a gente faz. Tem muitos usando da Bíblia para promover as grandes heresias, proclamadas, anunciadas, como se fosse verdade de Deus, fruto do querer de Deus, aquilo que só o homem quer. Na Bíblia, os homens têm conseguido até fundamentar base para a homossexualidade, para a prostituição, para até para dizer que Deus não existe. Na Bíblia, alguns têm usado das suas histórias e tirado lições conforme a sua interpretação pessoal, que às vezes vai de contrário àquilo que Deus ensina, que Deus quer, que Deus requer do seu povo. A Bíblia, o livro sagrado, trazido por Deus ao homem para revelar o querer de Deus, se torna às vezes apenas um livro para ser usado para fortalecer o pensamento, a intenção, o desejo, o propósito do próprio homem, que usando das Sagradas Escrituras, abusa da fé, daqueles que têm uma boa fé, para extorquir, para alcançar o que desejam, para ganhar as fortunas ou ter, quem sabe, os títulos que almejam. Usam a igreja e a palavra de Deus como massa de manobra. É banalizar o sagrado, é perder o zelo por aquilo que Deus fez santo,
perfeito. E é o livro que é capaz de tornar o ser humano perfeito também, irrepreensível nas suas obras, nas suas ações. Então, às vezes, até a palavra de Deus é tratada com a irreverência que não devemos ter, sem o zelo, sem o temor ao Deus da palavra. Mas há também, irmãos, o nosso próprio corpo. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos uma natureza carnal, inclinada ao pecado, mas quando Deus nos chama à santidade, Deus nos chama e nos coloca a capacidade, a possibilidade de sermos santos. Se cremos em Cristo, se recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, diz a Bíblia que nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo corruptível recebe a presença do próprio Deus, incorruptível. Nosso corpo inclinado ao pecado, carnal, recebe a presença do Deus Espírito Santo, que habita em nós e que é totalmente santo. E a Bíblia então orienta que o nosso corpo aí, na presença do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, deve ser usado para coisas espirituais e para a glória de Deus também. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo com que nós nos envolvemos, tudo aquilo que envolvemos a nossa vida, aonde vamos, no que pensamos, no que olhamos, no que acolhemos no coração e na mente, deve ser dentro do propósito de Deus, que é o propósito de santidade. Mas nós usamos o nosso corpo, às vezes, do jeito que bem queremos, para satisfazer o nosso ego, os nossos prazeres pessoais, e nos esquecemos da santidade para o qual Deus nos chamou, e nos esquecemos de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do próprio Deus, e a proposta de Deus é que tratemos bem do nosso corpo, e que envolvamos o nosso corpo com aquilo que agrada a Deus, nos livrando daquilo que o desagrada, que ele desaprova. Belsazar, ele está usando não apenas os utensílios, mas está usando do seu próprio corpo, com as coisas sagradas, para cometer a abundância de pecado, no envolvimento das relações sexuais mais indevidas aqui, impróprias. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, como nós participamos dos cultos, dos sacramentos, das atividades que Deus nos chama como igreja. Devemos observar como usamos da palavra de Deus, como a proclamamos, como a obedecemos, como a interpretamos. Porque são coisas sagradas aos olhos de Deus. Devemos ter cuidado aonde nós colocamos a nossa mão, o nosso pé, aonde nós envolvemos a nossa vida. O que nós trazemos para diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, o que nós acolhemos no coração. Em qual mesa nós nos assentamos, do que nós participamos. Porque de repente nós estamos nos envolvendo nas festinhas. Como Belsazar criou a sua própria festa. E nos esquecemos do chamado de Deus para sermos separados para a glória de Deus, no serviço que prestamos ao seu reino. Aonde vamos, somos servos de Deus, onde Ele nos levar. Qualquer envolvimento nosso com algo que envolva corrupção, que envolva desobediência a Deus, que mal represente o nome de Deus, a sua igreja e a fé que nós proclamamos, é um uso indevido do corpo, com os ouvidos, ou com os olhos, ou com a mente, ou com o nosso corpo mesmo no todo, o envolvimento na entrega, para situações de prazeres pessoais, as quais Deus desaprova. Então é um chamado de Deus, que nos compromete à santidade. Somos vasos santos. Somos vasos preparados por Deus para sermos de bênçãos nas mãos de Deus. Misericórdia e firmeza. Então Deus vai observar a festa, o andamento da festa, o uso dos utensílios, o desprezo do rei
para com as coisas santas, sagradas, o desprezo do rei com o próprio Deus, que é santo, e ele então vai trazer uma palavra pastoral por parte de Daniel. Nabucodonosor não está mais, é outro rei, é o seu filho, Belsazar. O império é mesmo, o império é forte, o império é grande, o rei é rico, o rei tem muitos exércitos, o rei ainda tem muito poder, o rei até entende que está ganhando batalhas, e ele começa a festejar, na sua soberba, na sua grandiosidade, celebrar com os seus 1000 homens mais importantes, mais grandiosos do reino. Ele está no palácio, aproveitando e gozando das finas iguarias de um rei, de um governo que foi estabelecido, firmado, que cresce nas mãos de Nabucodonosor, e que agora é passado a Belsazar por algum tempo. E naquele momento em que aquela escrita aparece na parede, ele vai procurar os sábios da Babilônia, não vai encontrar ninguém que possa interpretar o que está escrito lá, mas se você observar o versículo que nós não lemos, verso 10, a rainha mãe vai comparecer no palácio. Possivelmente ela não foi convidada para a festa, é ruim para uma rainha participar de um ambiente desse, de uma bebedice dessa, de uma festa que envolve uma podridão sexual tão grande. A rainha mãe tem que ser preservada, então ela não vai à festa. Mas agora que o problema surgiu, chegou ao ouvido dela, onde ela estava, de que, olha, há medo, há temor lá, uma mão apareceu, frases foram escritas na parede, e o rei está preocupado, perturbado, ninguém consegue interpretar, ninguém sabe dizer o que é, isso o atemoriza muito. E a rainha mãe entra no palácio, onde a festa está acontecendo, onde a mensagem foi escrita. Ela vai dizer assim, olha, há um judeu de Jerusalém, um homem sábio, que fala da parte do Deus verdadeiro, e ele por muitas vezes pôde socorrer o seu pai, pôde trazer os bons conselhos, pôde revelar sonhos. Esse homem é Daniel, ele foi trazido ainda jovem, mas agora ele já está velho, já está avançado nos seus dias, nos seus anos, e pela santidade dele, pelo propósito dele de homem bom, de homem santo, de homem de Deus, ele não está aqui na festa, mas você pode mandar buscá-lo, ele vai poder ajudar. Daniel é trazido à presença do rei, e é ele que vai dar a palavra pastoral, como fez com Nabucodonosor em outras vezes. Deus abre o diálogo para dizer, eu posso interpretar. O rei tinha prometido riquezas, tinha prometido ouro, tinha prometido colocar aquele que decifrasse as frases como o terceiro maior do reino. Daniel disse, fica o rei com os teus presentes. Há 2 motivos. Primeiro, porque ele não quer se contaminar com um rei que não considera o Senhor. Segundo, porque Daniel sabe que o que está escrito ali está dizendo, seu reino acaba aqui. Se você ordenar, não vai adiantar de nada. O que você pedir daqui para frente não vale. Porque já não vai ser mais palavra de rei. Então fique com seus presentes. Mas ele vai começar a aconselhar, ele vai lembrar de Nabucodonosor, da loucura de Nabucodonosor, da consciência que Deus deu a Nabucodonosor da soberania de Deus, 1 ano de conselhos, 7 anos de provas no campo, na loucura, o tempo de erguer a cabeça, de reconhecer o Senhor como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a conversão, a mudança de propósito, o cuidado com o povo, a prática da justiça, as ações agora de um reinado de virtudes, que estabeleceu paz e tranquilidade no Império Babilônico até a sua morte. Porque houve zelo de Nabucodonosor, temor de Nabucodonosor, para com o Deus que é santo. Então ele expõe toda a verdade do Evangelho, da proposta de fé a Nabucodonosor.
é uma última palavra, porque é o momento último da sua vida. Vocês sabem que o Senhor é assim, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, até na última hora. Só lembrar de um dos malfeitores crucificados ao lado de Cristo, que enquanto um maldizia, ele foi reconhecer os seus pecados, reconhecer em Jesus o Senhor do reino, e rogar de Cristo: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ou no teu reino. E Jesus então, na sua compaixão, na sua muita misericórdia, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A última palavra, na última hora, chamada ali para aquele malfeitor a hora nona, no momento da sua morte. Belsazar estava na hora nona, embora não soubesse ainda, mas ele chama Daniel, e Daniel então vai proferir para ele a disciplina do Senhor. Ele vai dizer: o que está escrito é que o seu reino foi considerado aos olhos de Deus, e ele cessa aqui. Você foi colocado numa balança, você foi pesado, e você foi achado em falta. Dario está vindo aí com seus exércitos, e Deus entregará nas mãos do Medo-Persa o seu reino. Mene, Tekel, Parsim. Então, ele vai revelar toda aquela escritura e mostrar a disciplina de Deus com aquele que não considera a grandiosidade e a santidade de Deus e das coisas santas, separadas, que Deus chama para obras especiais, para propósitos especiais. A palavra de Daniel é uma palavra que quer provocar no rei o arrependimento, que quer trazer a oferta da misericórdia. Há sempre misericórdia da parte de Deus. Para ninivitas, que Jonas não considerava como aqueles que mereciam misericórdia. Para o malfeitor da cruz, que de fato diz: nós estamos aqui porque merecemos, fizemos o que é mal, fomos salteadores, merecíamos a pena de morte capital dos romanos, a crucificação, pelos nossos erros, pelos nossos atos. Ou para Belsazar, pela sua profanação do sagrado, pela maneira com que ele brinca, sem qualquer temor, com aquilo que Deus santificou. Então a misericórdia de Deus é exposta ao rei, como foi exposta a Nabucodonosor, seu pai, que também cometeu os seus erros, que também teve o seu senso de loucura pessoal, de ego inflado, mas que se arrependeu ao ver o mover da mão de Deus. O que parece, irmãos, aqui, que nos dá a entender, é que Belsazar está muito bêbado, muito embriagado, muito envolvido pelo vinho, para ter a noção de arrependimento, para viver a possibilidade de receber a misericórdia de Deus. Ele não tem condição de compreender, ele não compreende, ele não entende, ele não percebe o que está sendo feito e o que está para fazer. E ele não mostra e não demonstra pelo texto nenhuma proposta de conversão, de mudança, de tomar novos rumos, de caminhar por novos caminhos. E o que acontece então é que o transgressor que deveria manifestar arrependimento não se arrepende. Diante da ação de Deus, ele vai viver uma das lições mais duras que um ser humano, que um rei, que um governante pensaria em viver. Sair do império glorioso para uma situação de nada, de morte. Perde não só o império, mas perde também a vida. Dario vem invertindo contra o Império Babilônico. Ele arma uma estratégia de guerra ousada. Para invadir a Babilônia, ele desvia o rio Tigre. Ele entra com seus exércitos, por onde jamais se imaginava o babilônico que o exército tentaria, porque ele desviou o curso do rio. Ele entra na cidade.
E naqueles dias, no apagar das luzes da festa, Belsazar é morto pelo exército de Dario, o Medo-Persa. Morre-se o rei, toma-se o império, o Medo-Persa entra na história. Daniel aqui, ele é até mencionado por Belsazar, que seja acolhido, que seja colocado como terceiro do reino, mas que reino? Um reino que a partir desse momento não existe mais. É claro que Deus vai honrar o seu profeta, mais à frente, vocês sabem, ele vai ser colocado como o primeiro, não o terceiro. O segundo homem, depois do imperador, mais poderoso do Império Medo-Persa. Por atos de honra de Deus, ao profeta que foi capaz de levar a sua mensagem aos reis da Babilônica, mesmo com o risco de perder a cabeça. Essas coisas, irmãos, nos trazem algumas lições, ou pelo menos uma, que é inconfundível, que eu quero compartilhar com você. O que é dito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, são esses dois aí. O versículo 7 é o primeiro, menorzinho lá, e o 8 é essa porção maior. Vamos ler, irmãos, juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Apesar de não perceber, Belsazar estava semeando na sua própria história frutos da carne, e da carne colheu as corrupções. A proposta de Deus é que ele ouvisse como ouviu Nabucodonosor, seu pai, e Deus pudesse manifestar misericórdia e graça, e o Espírito de Deus pudesse trazer a graça da vida eterna. Então Deus nos dá esse alerta, através do profeta Daniel. Aqueles que querem viver uma vida acima da média, é aquele que considera e que trata com zelo o Deus Santo e as coisas e as pessoas de Deus. É aqueles que não zombam, que não brincam, que acham que não tem nada a ver. Que eu posso fazer, ou que eu posso me envolver com aquilo que eu quiser e agir do jeito que eu quiser, aonde eu estiver. Porque eu sou mais eu. E Deus é Senhor de um reino eterno. Mas Ele não intervém aqui na história de vida dos seres humanos. Ele não se importa. Assim como eu não me importo com Ele. Porque apesar de sabemos que somos cristãos e que somos santos, e que pertencemos a um povo em favor do qual Deus deu o Filho unigênito e fez um sacrifício grandioso e pagou um alto preço, quando nós passamos da porta para fora, eu acho que nós nos esquecemos da santidade do nosso Deus e desprezamos os princípios santos que Ele nos orienta. Então é preciso ter cuidado, irmãos, porque Deus não trata como inocente o culpado. Ele conhece, Ele vê, Ele sabe o que fazemos, o que nos leva a fazer, com o que nos envolvemos, como tratamos a sua palavra, a sua igreja, as suas coisas, o seu reino. E a orientação de Deus, ela é clara. Às vezes, nós nos enganamos. Mas não vos enganeis, de Deus não se zomba. Belsazar descobriu isso a duras penas. Deus envia para nós a sua palavra, como enviou por meio também de Daniel. É o jeito dele nos tratar, não é? Primeiro diálogo. Primeira conversa franca.
Primeiro, a busca do bom relacionamento, da boa conversa, da boa mensagem, da boa proclamação, da boa semente, que se for acolhida no nosso coração, vai trazer frutos bons, frutos de vida. Depois, dependendo da nossa ação ou reação, da nossa compreensão da mensagem ou não, do nosso entendimento do querer de Deus, da vontade de Deus, ou do endurecimento do nosso coração, se tapamos os ouvidos, se fechamos os olhos, Deus é aquele que vai nos tratar, conforme Ele entender que mereçamos nas questões nossas de arrependimento ou de dureza de coração. Mas Ele é sempre assim. Ele é misericordioso, mas Ele é firme. Ele ama, mas Ele quer ser amado. Ele considera, Ele se importa. Ele não negligencia o coração contrito, arrependido. Pelo contrário, Ele o abraça. Mas Ele abomina o pecado. E Ele disciplina aqueles a quem Ele muito ama. E eu acredito que Deus ama todos nós.